Olá, boa tarde. Representantes de duas instituições financeiras foram ouvidas na reunião desta semana na CPI da sonegação tributária. Para os vereadores, no caso do Banco Safra, há fortes evidências de simulação fiscal. 4 funcionários da área de leasing do Banco Safra foram ouvidos. Os vereadores questionaram os empregados do banco sobre as operações da empresa na cidade de Poá. Até 2017, o setor responsável por essa área funcionou na cidade. Para o presidente da CPI, vereador Ricardo Nunes, os depoimentos indicam que a sede da empresa não era lá de fato, e sim em São Paulo. Um funcionário que deixou claro que as pessoas de poder de decisão nunca estiveram lá no banco. Nós temos atas registradas do Banco Safra e que foram entregues ao Banco Central alegando que haviam reuniões lá de decisões, haviam assembleias, e o funcionário disse que nunca aconteceu essas reuniões lá no local. Os outros diretores que foram ouvidos nunca estiveram lá em Poá, né? Não pode ter uma empresa que esteja a sede da empresa onde a diretoria nunca esteve. O vereador ainda afirma que um outro ponto ajuda a comprovar a tese de que houve simulação fiscal. O local onde a empresa funcionava não era compatível com o faturamento, que supera os 300 milhões de reais por ano. O funcionário ele vem sem maldade, vem de uma forma bastante tranquila para falar a verdade e comentou. Levantava lá uma porta que parecia uma porta de bar, né? A própria fala do funcionário. Então isso vai demonstrando e configurando essa tentativa que o Safra teve de simular o endereço lá. Uma empresa com esse faturamento de milhões de reais, ficar com a sede no local onde tem um local que parece uma porta de bar. Apesar da empresa possuir um local de trabalho fora de São Paulo, o ISS seria devido à capital. Isso porque o processo decisório para a concessão do crédito de leasing ocorre aqui, segundo o auditor fiscal da Prefeitura. Ainda que você tenha uma mesa de crédito com cérebros funcionando e não com computador funcionando, na medida em que você tem um sistema de alçadas e essas alçadas em valores maiores, nas situações limites, remetem a pessoas que estão em São Paulo, novamente você tem a prestação de serviços em São Paulo, né? A prestação desses serviços então ocorre na esfera decisória. Os vereadores também ouviram um funcionário do Banco Luso-Brasileiro. Nesse caso, a investigação está no começo. O gerente de contabilidade negou qualquer irregularidade no pagamento dos impostos. Os vereadores solicitaram a apresentação de novos documentos. Os bancos, mesmo com a crise toda, são o setor da economia que mais lucra e é quem mais foge de pagar impostos. Então, nossa tarefa é cobrar os bancos que eles possam pagar os seus impostos e não utilizarem de manobras para fugirem de contribuir para que a gente tenha uma cidade melhor. Também estava previsto para esta quinta-feira o depoimento do presidente do Banco Santander, Sérgio Rial, mas graças a um habeas corpus ele não compareceu. E no fim da tarde, a Justiça de São Paulo atendeu ao pedido da Procuradoria da Câmara Municipal para a condução coercitiva de Rial e outros 6 funcionários do banco para prestarem esclarecimentos na CPI. Eles deverão ser ouvidos como testemunhas. O Santander diz que vai recorrer.